Agora, falando sobre slogan, me chamou muita atenção. Nesse ano, vocês cravaram lá, impulsionando a indústria na direção da inovação e do crescimento. Por que inovação e crescimento entram como pilares pós-pandemia? Bom, inovação, e aí o Fábio me ajuda aí se eu esquecer de algum detalhe, mas inovação, assim, é o motor desse setor, né? Quer dizer, se a gente parasse aqui agora e fosse dar uma volta nas indústrias, a gente ia ver um monte de gente nos seus laboratórios preocupado com inovação, porque sim, é aquilo que de alguma maneira traz, vamos dizer, novidades, seja no embelezamento, como o Fábio bem colocou, seja na proteção, que é, no fim, a essência do nosso negócio, né? E crescimento, porque a gente tem percebido, e eu acho que o Fábio falou há pouco tempo atrás, de como que o mundo vê o potencial do Brasil, América Latina, essa coisa toda. Eu acho que a gente tem percebido que há um espaço de crescimento para o setor de tintas, não só no Brasil, mas vamos focar um pouco no Brasil nesse momento. E a pandemia fez um pouco, vamos dizer, vou olhar o lado bom da pandemia. Sim. Fez uma diferença importante, porque as pessoas perceberam que eu posso embelezar o ambiente que eu vivo, o seu ambiente, eu posso proteger melhor o ambiente que eu estou. Isso, para ela, enquanto pessoa, traz bem-estar, traz segurança, traz uma série de outras coisas. Então, a gente tem percebido que veio para essa questão do bem-estar, veio quase que para ficar. A gente tem visto isso e acho que a pandemia deu esse impulso. Então, crescer, sem dúvida nenhuma, é um drive que a gente tem perseguido no setor, né? E a gente vai crescer através da inovação, através da sustentabilidade, mas a gente tem sim, eu acho que a gente tem uma oportunidade, nós, Brasil, e aí, logicamente, a América Latina também, mas em especial o Brasil, da gente crescer no setor, né, esse setor, muito em função de tudo que a gente falou aí, da importância das tintas no dia a dia das pessoas. Fábio, não sei se acho que faltou algo. Tem um aspecto importante que, assim, esse potencial, a gente fala de um país com a população que tem o Brasil. Você tem por volta de 70 milhões de domicílios no Brasil. Muitos deles não têm pintura externa. Quando você anda nas periferias das grandes cidades, né, você vê muitos imóveis sem pintura. Então, ali é aquela história, né, assim, poxa, o que eu posso vender, né? Em vez de olhar aquilo como um problema, aquilo lá é uma oportunidade, né? Então, como é que você faz para que essas pessoas passem a pintar? Tem coisas que não dependem de nós, né? É preciso elevar a renda média, fazer o país como um todo crescer. Mas, ao mesmo tempo, é preciso mostrar que a tinta é um produto que traz muitos benefícios. Porque na hora de comprar tinta, esse consumidor que tem, vamos dizer, a carteira menos recheada, ele tem vários bens e serviços disputando os mesmos recursos. Então, por que ele opta pela tinta? Ele tem que optar pela tinta porque ele vê valor na tinta. A pandemia ajudou nesse sentido das pessoas estarem em casa olhando, falando, puxa, essa parede está descascando ou já está pintura antiga. Ou personalizar, né? Tornar o ambiente mais acolhedor. Você tem vários aspectos em que a pintura é uma solução barata para criar esse ambiente mais amigável, né? Mais personalizado, mais bonito mesmo. Por isso que no Brasil, inclusive, existe uma tradição muito forte de se pintar no fim do ano, para receber a família, os amigos, nas festas. Tem muito essa tradição de pintura no fim do ano no Brasil. Tem uma coisa só importante que o Fábio falou, acho que o Fábio usou várias expressões, mas tem essa questão dos atributos da tinta, né? Essa é outra coisa que nós, enquanto associação, né, de tintas, já estamos trabalhando nisso, mas a gente está trabalhando fortemente para a gente, vamos assim, não vou usar a palavra valorizarmos assim, né, esses atributos da tinta. A gente tem absoluta certeza que a hora que a gente valoriza esses atributos e o público lá na ponta entende, alguma de maneira a gente vai, obviamente, crescer o setor, né? Que é muito do que o Fábio falou, da embelezar, da cor, do bem-estar, da segurança, da saúde, essa coisa. Então,
esses atributos são importantes, que a gente cada vez mais fale, né? E fale de uma maneira simples para que o cara na ponta entenda, né? E, obviamente, que aí a gente vai crescer enquanto setor. Agora, me chama muita atenção, Luiz, quando você me conta a estrutura da Abrafat, como é o dia a dia lá da Abrafat, e o Fábio me conta sobre essa leitura, por exemplo, da periferia, os imóveis que não são pintados, que a Abrafat, no momento de estabelecer direcionamentos de um Abrafat Show, por exemplo, faz leituras de cenário constante para saber para onde o mercado pode ir, mas eu quero saber se a Abrafat também ouve as demandas do mercado para que isso siga com sinergia. Sim, a gente faz Eu diria que, João, você perguntou uma coisa fundamental. Eu acho que a gente faz essa escuta, né? Eu acho que essa escuta tem vários canais chegando na gente. A gente faz a escuta, tem uma escuta dos próprios associados nossos, sejam associados fabricantes, fornecedores, tal, que são fundamentais para nós. Como diz, uma associação forte, ela é tão forte quanto mais participativo você tiver os seus associados. Então a gente faz uma escuta também, a gente tem um conselho diretor na Abrafat fantástico, é um conselho muito atuante, um conselho que participa, que dá opinião e que discute. Então, para nós é fundamental ter um conselho no nível que a gente tem na Abrafat, é um conselho fantástico. Uma rotina democrática. Fantástico, participa, discute, isso é ótimo para nós. E também, obviamente, a gente ouve, e também, por a gente estar envolvido, como a gente falou, né, em coisas aqui no Brasil, lá, como estava dizendo, a questão lá de participa de frentes, de institutos aqui no Brasil e lá fora, a gente vai pegando essa escuta toda e vai montando esse quebra-cabeça para a gente realmente atender neste momento a expectativa maior nesse momento. Obviamente, quando a gente estiver falando da feira de 2025, que vai ser daqui a pouco, parece que está longe, mas daqui a pouco Chega a gente volta rapidinho aqui para gravar 25, né? Obviamente, talvez o tema seja alguma coisa diferente, mas esse processo de escuta é fundamental, porque quanto melhor você fizer, mais assertivo a gente vai ser na expectativa que as pessoas que vão num evento como esse vai encontrar. Né? Fábio, não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas eu acho que esse processo de escuta que o Luiz mencionou é muito importante olhar para fora, né? Quem é que usa a tinta, né? Porque a gente pensa muitas vezes na tinta imobiliária, a tinta de parede. Isso é um destaque muito importante. Mas existem vários outros tipos de tintas também, né? Então, você tem vários setores industriais, os mais diversos usam tinta. Então, a gente está falando assim, a plataforma de petróleo que eu mencionei é pintada, mas o navio é pintado, o carro é pintado, o trem é pintado, o avião, o móvel, esse microfone que a gente está aqui na frente tem tinta, né? Tudo que você vê, quase todos os produtos feitos industrialmente levam tinta. Então, você tem que ouvir quais são as demandas desse setor e entender